Olá, aluno! No módulo 1, nós vimos a respeito de gestão de pessoas, o histórico da gestão de pessoas, os principais subsistemas. E agora no módulo 2, você verá a respeito do servidor público, né? E quais são os objetivos desta aula de hoje? Você vai entender um pouco das diferenças entre estatutários e seletistas na administração pública, como também você vai compreender como algumas advertências e penalidades são aplicadas no setor público e quais são as diferenças entre essas penalidades, tá certo? E para falarmos sobre o assunto, nós estamos hoje aqui com a professora Elizabeth Garcia, do Centro Paula Souza, e também ela é advogada e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Professora Elizabeth Garcia, muito obrigada pela sua presença novamente aqui com a gente, contribuindo com seus conhecimentos. Olá, aluno. Eu gostaria de também agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Nós vamos hoje tratar dessa temática com relação ao servidor público, ao empregado público. Então, o que seria isso e quais seriam, então, as diferenças fundamentais entre eles? Então, a administração pública, quando ela precisa contratar um servidor ou um empregado, ela tem que seguir algumas exigências que a lei determina. Então, o ingresso do empregado público ou do servidor público, ele se dá por meio de concurso público. Então, essa é a forma de entrada do empregado público e do servidor. Porém, a administração, ela pode se valer de outras formas, que não seriam através de concurso público, que seria, por exemplo, os cargos em comissão. Então, a lei pode determinar a criação de alguns cargos em comissão, então ele não irá passar por um concurso público. E também é possível que o particular ele trabalhe para a administração pública por meio das empresas terceirizadas. Uma coisa importante que poderia ser consignado a respeito disso é que tanto o cargo em comissão como o terceirizado, eles não formam vínculo jamais com a administração pública, porque o vínculo só se dá por meio de concurso público, tá? Uhum. Essa é a única forma. Professora Elizabeth, você está falando uma coisa muito interessante, né? Então, quer dizer que as pessoas, os trabalhadores que vão ingressar no concurso, no serviço público, nas organizações públicas, então não é apenas por concurso público, conhecido concurso público, que é o ingresso para as organizações públicas. Existem outros meios de ingressar na função pública. Isso, na verdade, assim, o ingresso efetivo é por meio do concurso público, certo, que aí ele é investido do cargo público. A investidura no cargo se dá por meio de concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Então, aí ele é investido. Aí ele se torna efetivamente um servidor público ou um empregado público. Porém, ele pode, por equivalência, trabalhar então como o cargo em comissão, aí, ou terceirizado. Algumas empresas terceirizadas, elas prestam serviços para a administração pública, contratam seus próprios funcionários e esses acabam prestando serviços para a administração pública. Então, você vê dentro de uma organização pública os concursados, os comissionados, os terceirizados, inclusive cargos de confiança. Cargos de confiança, os cargos de confiança. Então, assim, em termos de regimes assim, de trabalhadores, de contrato, ou até de estabilidade, como que se dá essas diferenças? Isso já é diferente. O terceirizado e o comissionado, eles não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Certo. Eles não gozam dessa prerrogativa jamais, porque essa prerrogativa não são estáveis, eles não são estáveis, porque eles não adquirem esse direito. Eles podem, por exemplo, trabalhar por 30 anos como um cargo comissionado, mas a estabilidade e outras garantias que o servidor público ou o empregado público possuem, esses jamais possuirão. Inclusive numa demanda, quando você faz uma demanda por reconhecimento de vínculo empregatício numa empresa privada e é reconhecido esse vínculo, a empresa tomadora de serviços, ela acaba assumindo então um vínculo jurídico existente entre o empregado particular de uma empresa privada e uma empresa privada também. Porém, caso um terceirizado que preste serviço para a administração pública, ele venha pleitear esse vínculo empregatício, jamais vai se informar. Mesmo que seja reconhecido um contrato de trabalho, não se forma jamais.
Entendo. Então, mesmo a estabilidade, mesmo Aposentadoria diferenciada, aposentadoria. não tem direito, não faz jus, né? Agora, sim, os deveres dele, ele, por equiparação, ele tem que cumprir os mesmos deveres, ele está sujeito aos mesmos deveres do servidor público e do Sim, até empregado as público. normas, Sim, horário de trabalho, ele se submete. até se for o caso, uniforme, Sim, tudo ele pode aquilo. inclusive ele pode sofrer algum processo administrativo, ele pode responder por crimes que ele possa cometer contra a administração pública, de igual forma, mas ele não tem a estabilidade. Então, a gente tem vários tipos ali de contratação. E como que é questão de cargo de confiança? Como que seria isso, né? Como que é essa gestão de... Então, o agente público, ele pode, em determinadas situações e condições, e também é previsto na Constituição, ele pode criar cargos comissionados para pessoas de confiança que vai estar assessorando esse agente público numa determinada situação. Então, a lei permite isso. Certo, muito bom. E quais são as diferenças? Nós temos, assim, via concurso público, né? O servidor público e o empregado público. Isso. Quais são as diferenças? Então, nós temos, assim, parece que são dois universos diferentes, né? Então, eu vou, assim, elencar a diferença voltada para a Constituição Federal e citando alguns exemplos, o servidor público. Então, o servidor público, por exemplo, ele está previsto no artigo 37 da Constituição. Então, ele, para ingressar, para ser um servidor público, ele, então, faz um concurso de provas e títulos. Então, aquele cargo que ele vai ocupar, ele está previsto no edital. E ele vai ser regido pela Lei 8.112. Então, o regimento jurídico dele é o regimento dos servidores públicos federais, quando ele trabalhar para a União ou pelos servidores estaduais, quando ele prestar serviço para um órgão estadual ou municipal. Então, eles têm algumas garantias, né? Dentre eles é a estabilidade. Ele tem a vitaliciedade, no caso dos magistrados, do pessoal do Ministério Público. Então, eles têm prerrogativas legais em relação a esse regime jurídico que eles ingressam. Então, eles têm aposentadoria integral por tempo de serviço, né? E eles se aposentam e eles têm direito a essa garantia, né? Por quê? Porque os cargos que eles exercem para o Estado são cargos de grande relevância. Então, como são cargos, por exemplo, juízes, promotores, o pessoal do Tribunal de Contas, né? Então, são cargos que a administração ela precisa ter servidores de sua alta confiança, por assim dizer. Agora, o funcionário público, né, ele já é regido pela CLT, ele é seletista. Então, ele está submetido aos artigos a CLT. Então, ele é seletista, porém, ele também tem estabilidade. Ele também possui estabilidade, mesmo sendo seletista. Tá? O fato dele ser servidor ou empregado público, a estabilidade, ela existe de igual forma. No caso do servidor público, ele passa por um período probatório de 3 anos para que ele possa adquirir essa estabilidade. Então, se, por exemplo, nos primeiros 3 anos do concurso público, esse servidor ele não for aprovado ou por incompatibilidade com o cargo, ou porque a administração, por bem, entendeu que ele não faz jus, então, à estabilidade do servidor, então ele pode ser desligado nos primeiros 3 anos. E aí ele não tem a estabilidade. Agora, com relação ao empregado público, existe uma corrente que entende que ele também faz jus à estabilidade, né, após os 3 anos. Né? Então, nós vemos na doutrina alguns que citam justamente o artigo 37, o artigo 40 da Constituição Federal para justificar essa estabilidade. Então, depende muito da doutrina, Isso, existe entendimento, né? Então, alguns doutrinadores têm um entendimento diferenciado, né? Sim. E alguns, então, entendem que sim, que ele faz jus à total estabilidade. E você falando sobre isso, né? Muito se fala a respeito da estabilidade do emprego público, né? Muitas pessoas até recorrem ao emprego público em busca dessa estabilidade. Só que, por outro lado, né? Tem alguns comportamentos que levam a punições e, dependendo da punição, leva à perda desse emprego, né? Dessa posição, né? Eu gostaria que você falasse
comentasse um pouquinho, Olha né, a só, respeito dessas isso punições. isso é uma coisa muito importante, principalmente no momento que nós vivemos, né? Sim. Por quê? Porque às vezes, tanto o servidor público como o empregado público, Sim. eles entendem que eles estão blindados, né? Eles estão blindados por conta de um contrato de trabalho ou por conta de um concurso público que vai dar a eles prerrogativas que eles são eternos no cargo. Então, independentemente do que eles fizerem, do modo como eles vão desempenhar suas funções, eles estão blindados. Ninguém, ou aquilo, né? Ninguém vai poder mexer com eles porque eles são estáveis, né? Exato. Porém, isso não é uma máxima, isso não é uma verdade absoluta, porque eles podem sim perder o cargo em decorrência de alguns atos que eles venham praticar. Então, quais seriam? Eles podem, por exemplo, quando ele é empregado público e ele cometa ali alguma infração prevista no artigo 482 da CLT, que seria a rescisão por justa causa. Então, se ele incorrer em alguma daquelas alíneas, né? E se ele incorrer em alguma daquelas alíneas, ele pode sim perder o cargo, né? Só que ele acha que não, porque ele é empregado público e isso não vai ocorrer. Porém, o que é diferente da administração pública e da empresa privada? Então, a empresa privada, quando o empregado ele comete uma falta grave, a empresa faz o desligamento desse empregado, ok, ele é demitido por justa causa, se ele quiser recorrer ao judiciário para que ele venha a tentar alterar essa forma de demissão, né, e reverter essa demissão por justa causa para uma demissão sem justa causa, ele pode ir para o judiciário, ele pode buscar isso. A empresa privada, ela pode fazer isso a qualquer momento. Agora, a empresa pública não. A empresa pública, ela necessita que seja instaurado um processo administrativo. É mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Então. É mais trabalhoso, mas também é possível. Então, é possível, então, a instauração de um processo administrativo, onde esse empregado público, ele vai ser, vai originar um processo, que vai ter um procedimento com direito à ampla defesa ou contraditório. Vai ser formada uma comissão, tá? Uma comissão por 3 servidores ou 3 empregados públicos que vão analisar, que vão conduzir os trabalhos, né, de investigação, de apuração. E então serão ouvidas testemunhas, serão colhidas provas, será feito um relatório. E aí, então, essa comissão, de posse desse relatório, a partir do momento que, no caso, o agente público responsável por esse empregado público tem entendido que havia motivos que justificassem a instauração de um processo administrativo, então essa comissão vai submeter a esse agente que abriu a portaria ou que deu início às investigações, e aí ele vai, então, apresentar um relatório favorável ou desfavorável, apurando ou não que houve uma falta grave. Havendo a falta grave, caberá então as medidas disciplinares possíveis. Então, ele poderá sofrer uma advertência, ele poderá sofrer uma suspensão. É uma escala, né? Ele poderá, inclusive, poderá também perder o seu cargo. Então, ele poderá ser demitido por bem do serviço público. Então, a diferença ali, mesmo com os seletistas, né? A diferença da empresa privada para a pública, que na pública, de repente, é um procedimento mais desgastante, é um procedimento mais moroso, né? Devido ao processo que corre em si. No entanto, é possível, sim. Né? É possível, existe essa possibilidade. No entanto, assim, devido ao processo que corre, né? A forma como se corre é mais demorado. Exatamente. E é mais desgastante pelo sentido de, né, eleger 3 pessoas, aquela coisa toda, aquelas pessoas que vão ter que analisar e julgar e depois vai ter que, agora vamos bater o martelo e tudo mais. Realmente, é desgastante. Né? É desgastante. E corre, né? E às vezes vai anos sim. E tudo mais, mas assim, é possível, não é aquela coisa não assim, é impossível. Não é impossível como se imagina. É possível. Todavia, o que essa comissão ela tem que tomar o cuidado, né? Ela tem que o cuidado de não incorrer em nenhum vício, um vício processual, muito semelhante a um processo civil. Ela tem que ser tomado todo o cuidado para que não haja nada que venha a contaminar esse processo, porque caso ele seja eivado de algum vício, então ele será anulado e, obviamente, aquela punição aplicada, ela vai perder os seus efeitos, tá? E, de igual forma, o servidor público também, né? O servidor público, ele tem que, então, já é um processo um pouco mais, diríamos assim, não mais trabalhoso, mas ele exige uma forma, né, que isso deve acontecer no judiciário, através de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, ele tem que passar pelo crivo do judiciário para que ele possa perder o seu cargo. Certo.
E agora, é questão de plano de carreira desse trabalhador, né? Tanto o seletista como o estatutário, né? Assim, como que se dá esse plano de carreira, né? Comentar um pouquinho sobre isso e até, inclusive, como se dá, né? Que também é algo, né, bastante diferente, né, entre as organizações públicas entre si, né? Porque é algo também que não é tão rápido, né? Tão rápido assim como nas organizações privadas, né? Que é algo mais agressivo, né? De competitividade e tudo mais. Parece que as organizações públicas, elas atraem mais pela questão da estabilidade e muito menos pela questão de planos de carreira. Como que é essa questão do plano de carreira do trabalhador o trabalhador público, ele necessita de um plano de carreira para que ele se sinta motivado para se manter no emprego. Né? Então, a motivação, ela é algo assim importante tanto no empregado público quanto no empregado da empresa privada. Só que a administração pública, ela cria as condições para que esse empregado ele possa ser promovido. Então, a promoção se dá apenas em linha horizontal. Então, o que quer dizer isso? Quando o empregado, um servidor, ele ingressa no serviço público, ele faz, então, a prova ele passa pelo concurso de provas ou títulos. Então, ele é analisado para determinado cargo, que ele demonstrou aderência, conhecimento, né? Então, ele mostrou que ele era o melhor candidato para aquela vaga. Então, ele não pode ter uma promoção vertical. Então, por exemplo, um servidor, ele entra no judiciário, por exemplo, como escrevente administrativo, técnico administrativo. Ele vai poder ser promovido dentro do cargo de técnico administrativo, de técnico judiciário. Ele não vai, por exemplo, por conta dele ter entrado num concurso como técnico judiciário, chegar a juiz. Se ele quiser ser juiz, ele terá que prestar um novo concurso para juiz. E dentro do cargo de juiz, ele terá as promoções referentes àquele cargo, né? Na horizontal. Na horizontal. Então, ele pode ter determinado tempo de casa, então pode ser por tempo de casa, mérito. Então, ele vai obtendo as promoções e até ele chegar no topo daquele cargo. Chegou no topo, ele não vai mais para não vai para lugar nenhum. Inclusive, com relação ao empregado público, eu gostaria só de citar um exemplo interessante da Petrobras. Então, a Petrobras, por exemplo, ela acabou tendo um problema muito grande com relação aos empregados que eram os topados. Eles tinham chegado no topo daquele cargo e não tinham mais para onde ir. Então, como motivar o empregado que aos 30 anos de idade chega no topo do seu cargo? Né? E aí ele vai ter que prestar um outro concurso para um outro cargo acima daquele que ele foi contratado, né? Ou então ele vai ter que ficar lá durante muito tempo. Né? Porque às vezes não tem mais, às vezes ele já conseguiu todos os cargos que ele poderia. Então a Petrobras ela teve que lançar um programa para conseguir continuar mantendo esses empregados motivados, para que eles não caíssem naquela, bom, eu já fiz tudo, já conquistei tudo que eu gostaria aqui e agora o que me resta? Né? Então ele correria o risco dele estar contribuindo aquém daquilo que ele poderia, de acordo com sua capacidade, de acordo com seu tempo de casa, experiência e tudo mais. Ou ele contribui aquém, ou então, que acontece muitas vezes de muitos saírem. Sim. Né? O que a gente vê muito de muitos talentos saírem do serviço público até para empresas privadas ou para fazerem outras coisas, tudo, porque a gente fala assim, não tem mais nada. Não satisfaz, para não satisfazer mais. Me desenvolver. Isso acontece, inclusive, com a carreira de professor de ensino superior também. Você chega naquele topo, você não tem mais para onde ir, porque, por exemplo, se você for para coordenador, diretor, tudo são cargos de confiança, você não fica, nem com concurso, não tem entrada para aquilo. Então, você não, ou seja, você chega e fala assim, e agora? Né? Acabou. Então, outras organizações têm isso também. Eu achei interessante esse termo aí, os topados, né? Exatamente, esse é o termo, porque eles chegaram no topo, pronto, conseguiram, no topo, e aí? Não tem mais para onde ir, você tem até as letras, né? Algumas organizações, olha, A, B, C, D, você não tem mais nem alfabeto mais.
né? Você não tem mais nem a planilha do Excel. Não dá mais. Para ir para frente, porque não tem como mais. Só um novo concurso. Né? Só um novo concurso. E aí, às vezes, ele não tem interesse nisso e você usou um termo... Porque é arriscado também, Isso. Arriscado. E aí ele fica entre a estabilidade que ele já adquiriu, a condição que ele já conseguiu ter na sua vida. Às vezes até ele vai começar do zero, né? Exatamente. Ele vai começar até ganhando menos do que ele já tem. Isso. E aí desmotiva ele continuar no serviço público quando ele tenha que ter uma condição menos favorável. Né? Então aí ele acaba tendo essas questões. É um desafio. E você usou um termo, quando nós falamos sobre desligamento, né, a exoneração. Então, a exoneração é uma das formas que você pode romper o vínculo com a administração pública. Então, a exoneração, ela não ocorre por motivo de falta grave. Às vezes, o próprio servidor, o próprio empregado público, ele decidiu que ele não quer mais manter aquele vínculo jurídico. Então, ele pede a exoneração. Ele pede para sair. É como se fosse um pedido de demissão. Isso, exato. Muito interessante. Professora, olha, é interessante quando a gente tem essas conversas, né, que parece que a gente tem mais, parece que instiga mais outras questões, né, dúvidas e tudo mais, do que, e resolve algumas questões, mas aparecem muitas outras, né, inclusive mais outros problemas, né? Inclusive, novamente, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, contribuindo com seus conhecimentos, com a sua experiência, né, nessa conversa aqui bastante produtiva, tá, no dia de hoje. E você, aluno, você está vendo, né? Você, o futuro gestor público, o tamanho do desafio que você tem pela frente. Mexer com pessoas é isso. Olha o tamanho do desafio que as organizações públicas têm pela frente, né? Você, conhecer o servidor público, que é o nome do nosso módulo hoje, o servidor público, você tem esses dois cenários, os dois cenários com muitos desafios, principalmente esses desafios em termos de carreira, em termos de salários, em termos de satisfação profissional, em termos de satisfação pessoal, tá? Que não é só isso. Se você tem um profissional satisfeito ali, não estou falando em termos apenas de salário, mas também em termos de carreira, de atividades, de desafios, você tem aquele servidor que vai servir muito bem a população e os seus desafios ali diários de atividades e tudo mais. Esse é o nosso desafio enquanto servidores públicos, que tanto eu como também a professora Elizabeth, nós duas somos servidoras também. Nós temos também desafios práticos quanto a isso também. E passamos por isso também, todos esses desafios também de carreira e tudo mais, tá certo? Bom, essa foi a nossa videoaula do módulo 2. Nós temos aí mais outros desafios e questionamentos para ver pela frente. Agradeço por você estar conosco aí e seguimos mais para outros questionamentos mais, tá certo? Acesse lá o AVA, você vai ter textos e vídeos que vão complementar aí o que você viu nessa conversa de hoje, tá certo? Até mais, obrigada. Tchau, tchau.